Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Esse é o seu irmão em Cristo, o pastor Ideobrando, professor de EBD e Teologia da Bíblia. Sejam todos bem-vindos ao canal Relógio de Oração. Este canal tem como principal objetivo e finalidade trazer para você mensagem e orações para abençoar você e toda a sua família. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Seja você também um semeador de oração. E sendo um semeador de oração, você irá ajudar outras pessoas a serem abençoados também por meio das orações e também dos estudos e meditações da palavra do Senhor, que é existente aqui no nosso canal. Queridos, estou passando por aqui hoje para compartilhar com vocês aqui uma breve meditação, não deixando o vídeo muito longo, e nós vamos falar um pouquinho hoje, poucas coisas, mas creio eu que tem a sua importância, né? No papel da igreja, no papel eclesiástico, tudo tem a sua importância quando se trata da palavra do nosso Deus, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre o Salmo 23, né? Só que eu gostaria de ler com você o Salmo 23, né? Ele começa com a frase: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós vamos falar sobre isso, mas vamos dar uma lida aqui no Salmo 23. Deixa eu abrir aqui a Bíblia TeWold, né? A Bíblia TeWold é uma Bíblia que ela tem Strong, e vamos usar aqui a Bíblia TeWold, né, com um Strong para poder nós lermos aqui o Salmo 23. Deixa eu só ajustar aqui a Bíblia, porque eu estou usando um programa aqui que depois que nós abrimos ele, a gente não consegue mover. Então eu tenho que mover aqui o ângulo da Bíblia. Deixa eu ver aqui se eu consigo centralizar o texto. Ainda ficou... entendi. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui a janela, então, para que o texto passe para esse lado. Agora aqui acho que deu para... Então vamos dar uma lida aqui. Está escrito assim, o título, né, é a felicidade de termos o Senhor como o nosso pastor. Salmo de Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este é o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, né?
Mas o que eu quero compartilhar com vocês nós não vamos falar aqui de todo o texto, né? Contextualizar aqui todo o salmo. É que no caminhar, né, da igreja evangélica, vamos falar da igreja brasileira, né? Porque eu sou brasileiro, eu estou no Brasil, então a igreja que eu conheço no momento aqui é a igreja brasileira. Vamos falar um pouco sobre essa teologia aqui da igreja brasileira. Então nós aprendemos aqui ao longo do tempo, na teologia da igreja brasileira, que o conceito do Salmo 23, principalmente esse versículo 1, onde a fonética diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A ideia que nós temos é que o fato de nós sermos um cristão, pelo fato de nós sermos um cristão, nós nunca vamos passar um momento de dificuldade, né? Nós não vamos ter falta de nada, porque nós somos um cristão, nós temos o Senhor a nosso favor, né? E por esse motivo nós nunca vamos ter falta de nada. Então essa é a ideia que ao longo dos anos nós aprendemos, né, dessa forma, e conseguimos adaptar isso com a nossa fé, né? Quando a gente fala em fé, fé no sentido hebraico, na Bíblia em hebraico, fé é firmeza, é quando você tem a certeza de algo, né? Então vamos dar um exemplo disso aí. 2 e 2 são 4, né? Então nós sabemos que 2 e 2 são 4, não é porque nós temos fé que 2 e 2 são 4. Primeiro, porque nós temos o conhecimento e o aprendizado que 2 e 2 são 4. E isso não é um aprendizado que é feito de uma forma individualizada, isso é uma forma universalizada. Por exemplo, o globo da Terra, o planeta inteiro, em todos os países, em todas as línguas, todo mundo sabe e com exatidão que 2 e 2 são 4. Então, não tem como errar. Está errado, não tem como errar, e não tem como estar errado que 2 e 2 são 4. Assim como 10 menos 6 também são 4, né? Assim como 8 menos 4 são 4. Então, são temáticas, são cálculos numéricos cuja assertiva é impossível de estar errado. E isso nos dá a certeza. 2 e 2 são 4. Então nós temos a certeza. Essa certeza é uma firmeza, é algo sólido. Então, quando falamos em hebraico sobre fé, no sentido da Bíblia, no conceito bíblico sobre fé, estamos falando disso, de firmeza. E falamos também em certeza, certeza e firmeza. Ou seja, não tem como errar, né? Então a fé na Bíblia, em hebraico, a fé é algo que não tem como você errar. É uma assertiva, uma certeza que ela é tão firme que não tem como você errar naquilo. No nosso conceito de fé aqui, no evangelho da igreja brasileira, na nossa teologia aqui, o nosso conceito de fé, a fé é um sentimento. É o fato de você ter a decisão apenas de acreditar. Então, nós ficamos presos a essa ideia nossa aqui, que fé é um sentimento. Não, eu acredito que aquilo, né, que Deus vai operar, eu creio que Deus vai operar. Então, mas na Bíblia, em hebraico, fé não é o fato de você crer. Crer, nós temos que crer, porque isso faz parte do nosso caráter. Vamos dizer assim, o nosso caráter de ter a ver com a intimidade com Deus, né? Uma escritura, ela diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe, né?
É evidente que o crer está envolvido também, mas em sentido hebraico, fé não é o fato só de você crer, de você acreditar. Crer, nós temos que crer sim, porque a nossa crença fala de justiça, né? Tem a ver com justiça. Mas em hebraico, fé é firmeza, certo? É certeza, é isso aí, né? Então, assim como no nosso conceito de fé aqui, assim também é o Salmo 23, né? Então nós temos o conceito de, pelo fato de nós acreditarmos, né, em Deus, sermos cristãos, nós nos esforçarmos para observar os mandamentos, a palavra do Senhor, o ensinamento do nosso Cristo, do Salvador. Então nós entendemos que pelo fato de nós termos, né, todas essas disciplinas, assim falando, então nós temos um conceito de que nós não vamos passar nenhum momento difícil, não vamos passar uma escassez, não vamos passar nada. Não, eu não vou passar isso porque Deus não vai deixar, porque Ele diz na palavra dele que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas no sentido real da Bíblia, no original, em que a Bíblia foi escrita na língua hebraica, o sentido não é esse, tá? Então nós vamos falar isso aqui, entrar nesse assunto, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, vamos lá. A tradução do Salmo 23, esse versículo primeiro que nós lemos, poderia ficar assim, né? Adonai, meu Deus. O sentido de pastor é uma metáfora, né? Porque o pastor é aquele que cuida, ele toma conta das ovelhas, ele alimenta as ovelhas, né? Mas vamos dizer que o pastor, ele está ali para alimentar as ovelhas, mas pode acontecer, por condições climáticas, vamos supor, ter uma seca e não ter pasto para aquelas ovelhas, né? O pastor é evidente que ele vai se preocupar com aquelas ovelhas, então ele vai lutar de todas as formas para dar uma providência aonde aquelas ovelhas venham se alimentar. Mas isso não significa que aquele pastor, né, juntamente com aquelas ovelhas, eles não enfrentem, né, uma dificuldade. Mas nesse caso aqui, nós estamos transferindo a pessoa do pastor para uma pessoa suprema, que é Deus, né, que é o Criador, que é o Eterno. Mas o Senhor, ele também diz na palavra dele que ele prova, que ele castiga o tanto quanto ele ama, né? Ele fala lá em Deuteronômio capítulo 8, ele diz assim: eu, o Senhor, né, te fiz andar no deserto, te fiz passar privações, para que quando tu entre na terra que o Senhor teu Deus te dá, e aumentar o teu boi, né, aumentar a tua fazenda, tu não digas que tudo isso conseguiste por causa da força do teu braço, mas para que lembre que isso foi o Senhor que te concedeu, para que saibas de que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, o sentido aqui em hebraico, Adonai é uma forma de falar meu Deus, mas Deus em hebraico é Elohim, né? Adonai é uma forma de identificar que estamos falando em Deus, nós estamos nos referindo a Deus, estamos invocando o nome de Deus, o Criador, o Senhor, o Eterno. Mas o sentido aqui é amigo íntimo, né? Adonai, né? Adonai, meu Deus, que é meu Deus. O amigo íntimo não faltará comigo, ou seja, aquele que está comigo o tempo todo, né? Davi, no caso, que escreveu esse salmo, foi o poeta, profeta, o homem que recebeu inspiração para esse salmo. Ele aplica a palavra Rohi, ou Ria, né? Rohi Adonai, ou Rohi Elohim, né? Rohi Hani Elohim, né? Que é o meu amigo, né? Meu amigo, meu, Hani, meu, né? Rohi
Roi, amigo, né? Então o sentido é de amigo íntimo, né? No verso 1 até o 4, ele se compara como uma ovelha, como aquele que é dependente. E no 5 ao 6, do verso 5 ao 6, ele passa a habitar na casa do Senhor. Ele fala de abrigo, né? Está na casa do Senhor, fala de um abrigo. O sentido de pastor é uma metáfora, como nós já falamos antes, né? Porque Deus, ele é mais que um pastor, né? A gente não vai comparar Deus ele é supremo, ele é soberano, mas o fato de ser um pastor é uma metáfora. Ele se coloca como ovelha e coloca Deus como pastor. Assim como o pastor cuida da ovelha, o Senhor cuida de mim. Mas o cuidar de mim não é o sentido, como nós estamos falando, que o Salmo tem sido atribuído na nossa teologia eclesiástica aqui, que é que nós não vamos passar necessidade de dinheiro ou de bens materiais. Não é isso. Quando ele diz nada me faltará, ele está se referindo a isso. Seu amigo íntimo não faltará comigo, ou seja, ele está falando que a presença de Deus não será negada em nenhum momento. Então vamos para um exemplo do Antigo Testamento. O patriarca Jó, né? O patriarca Jó, ele tinha muitas riquezas que Deus deu a ele, mas ele perdeu as riquezas em todo aquele desafio contra Satanás, contra o adversário. Foi permitido ali que tirasse tudo de Jó, mas em nenhum momento Deus abandonou a Jó, né? Em nenhum momento. E a palavra traz isso para nós, que Deus era com Jó o tempo todo. Os bens materiais foram tirados da vida de Jó, mas a presença de Deus, o olhar de Deus, o cuidado de Deus não foi. Tanto que o Senhor falou para Satanás: ó, tire tudo que ele tem, ou seja, as coisas externas, as coisas exteriores, você pode tirar, mas na alma dele você não toca, né? Então, quando ele, no sentido original, quando ele diz assim, Deus é o meu pastor, né? E de mim eu não terei falta dele, né? Ou seja, ele não faltará comigo. Então o sentido aqui é esse, que é a mesma coisa quando ele fala assim, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É mais ou menos nesse sentido. Ou seja, eu posso perder tudo, eu posso não ter nada, mas Deus vai sempre estar comigo. A presença dele vai estar comigo, nunca vai me faltar a presença dele comigo. Então o sentido é esse aí, né? A palavra Yehová aqui, né, que é traduzido em algumas Bíblias como Jeová, mas deixa eu lembrar mais uma vez, nenhuma palavra na Bíblia, nenhum nome na Bíblia pode ser usado com a letra J, porque não tem a letra J no alfabeto hebraico, tá certo? Eu não sei porquê, eu penso que isso seja por causa de literatura grega, latina, né? Veio o J entrar nos nomes que tem na Bíblia, nos textos da Bíblia, como por exemplo Jeová, né? Jeremias, né? Não tem letra J no alfabeto hebraico. Por exemplo, o nome de Jeremias no hebraico não é Jeremias, é Ismihal, com o Yud, que o Yud na nossa letra é a letra Y, né? Assim como Jeová não é com J, é com Yud, né? É Yehová, que significa Senhor, né? Mas aqui onde o cursor aqui tá passando aqui, esse nome aqui, ó, em marrom, aqui é o tetagrama, aqui é o Yud, Rei, Vav, Rei, que para alguns estudiosos, né, eles traduzem dessa forma, né? Eles acrescentam aqui um sinal maçorético formando a letra E, esse outro sinal maçorético formando a letra A, né? E forma a palavra Yehová.
mas é o tetragrama, Yud Rei Vav Rei, é dessa forma, que traz o significado de aquele que é para sempre, né? Alguns traduzem como aquele que existe, mas Deus ele não existe, ele é. Nós existimos porque ele nos fez existir, mas Deus ele não existe, ele é o ser eterno, né? Então o Senhor é aquele que é para sempre, é o sentido do nome, né? Do tetragrama aqui, que alguns estudiosos, né, pensam, supõem ou dizem ser Yehová, que é o Senhor, né? A palavra que é usado para amigo, pastor, aquele que cuida, né, íntimo, que é essa palavra aqui, Ra Yaha, né, Ra Yadrei, que é o rei, né? Aqui é o Reshi, com sinal maçorético, né? O Ayin e o rei. Então, Ra Yahed, raiz primitiva, que significa ser, significa cuidar, fazer algo em favor de outro. É como tá lá no texto, né? E diz assim, ó: Adonai, o meu Deus, amigo íntimo, não faltará comigo. Então é esse sentido aqui, né? Significa ser companheiro, ser um amigo em especial, ser íntimo, né? Ser alguém que está com você o tempo todo, independente das circunstâncias da vida. Então é esse o sentido da palavra inicial do Salmo 23, né? O versículo 1, que é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É esse o sentido em hebraico. Na nossa igreja brasileira, na nossa teologia, né, nós aprendemos a ideia de que nós não vamos passar nenhuma privação, não vamos ter falta de bens materiais, porque Deus ele não vai deixar. Mas no conceito original do hebraico, não é isso aí, tá bom, gente? Então é isso que eu queria compartilhar com todos vocês, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal. Não deixe de compartilhar os nossos vídeos, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like também. Seja você também um semeador de oração, tá certo? E ajude outras pessoas também a serem abençoados por Deus, assim como você está sendo abençoado, tá bom? Shalom, Adonai Leitraot. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.